Fala, matemáticos e matemáticas investidores, beleza? Pessoal, quero bater um papo hoje com vocês sobre esse fundo imobiliário, o CACR11, tá? É um fundo imobiliário do tipo papel, especificamente, né, falando sobre a taxa de juros. É um fundo high yield, né? Eu comentei um pouco sobre ele em um dos últimos vídeos do canal aqui, inclusive se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, tá muito bacana. São 5 fundos imobiliários do tipo high yield, tá? Imperdíveis para o mês de novembro. Então se você ainda não assistiu, corre lá, assiste que tá muito bacana esse vídeo aqui. Pessoal, o CACR11 é um fundo de papel, vocês sabem que eu gosto bastante de fundo de papel, né? Inclusive eu tô para gravar um vídeo sobre o porquê que eu acabo focando mais em fundos de papel do que fundos de tijolos. Tem uma explicação matemática para isso, tá? E eu vou trazer para vocês, acredito que seja um vídeo muito legal também, que vocês vão poder verificar. Bom, hoje o papo é sobre o CACR11. Eu trouxe para vocês, pessoal, de forma bem objetiva aqui para a gente ser bem curto aqui, tá bom? Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas tão somente uma análise dos resultados que esse fundo apresentou ao longo do tempo, ok? Pessoal, eu abri aqui o Funds Explorer, né, para trazer algumas informações para a gente. Eu quero logo de cara trazer o único ponto negativo que eu verifiquei nesse fundo, tá? O que acontece? A liquidez dele ainda é muito baixa, né? A gente está falando de um fundo aí com um pouco próximo de 7 mil negociações diárias, tá? Um número bem baixo, inclusive muitos investidores acabam não investindo em fundos com menos de 10 mil. Conheço muitos colegas que utilizam desse critério. Porém, pessoal, vocês vão perceber que é um fundo ainda novo, né? Ele tem recém completou aí 2 anos de negociação na bolsa e dados os resultados que eles vêm apresentando, inclusive vocês já podem ver aqui logo de cara o último yield que ele apresentou, né? 1,43%. Realmente um resultado absurdo, né? E então eu acredito que a tendência, quando esse fundo acabar ganhando mais holofote, é que haja mais negociação, mais cotistas, e esse aqui acabe sendo um problema secundário, tá bom? Então esse, na verdade, já adiantei para vocês, é o único defeito do fundo. E pessoal, o que acontece? Eu trouxe aqui de forma bem resumida, nem criei aqui a apresentação no PowerPoint, né? Primeiro que a média, desde o IPO do fundo, tá, do dividend yield, 1,11, é um dividend yield muito legal, muito interessante. Realmente existem outros fundos imobiliários com uma taxa de juros menor, ou seja, um risco menor, que tem entregado algo próximo disso, né? Posso citar aí de cabeça o VGIP 11, o BARI 11, que são fundos aí de risco médio que têm entregado algo próximo disso. Porém, pessoal, vocês vão verificar logo daqui a pouco, quando eu abrir o portfólio do fundo, eu vejo muita qualidade nos CRIs desse fundo, tá? Sobretudo quando a gente considera a taxa de juros e o LTV médio, tá? Isso é muito bacana, vocês já vão ver logo logo. Bom, ele tem 2 anos de existência, né? Comentei isso já com vocês anteriormente. Aqui eu trouxe para vocês um comparativo que eu sempre trago aqui, né? Já virou praxe do canal. A cotação em verde, né? E o valor patrimonial do fundo. Então percebam que ele foi negociado sempre acima do seu VP até aqui o mês de junho de 2022, que foi quando ele começou a cair, né? Teve uma queda em relação ao seu valor patrimonial. Hoje, pessoal, aqui no final do mês de outubro, na verdade, foi o último dado que eu trouxe, ele está sendo negociado com PVP de 0,99. Aqui no Funds Explorer a gente consegue ver com data de hoje, né? Ou melhor, de ontem, ele já está com um descontinho maior até, ó, 0,97. Então a gente está falando de um fundo aí que tem entregado dividendos muito bacanas, muito expressivos e que está com um leve descontinho aí em relação ao seu valor patrimonial, tá? Isso aqui é muito importante na hora da gente decidir se vai aportar no fundo nesse mês ou não. Então por isso que eu vejo uma grande oportunidade nele, beleza? Pessoal, agora entrando já caminhando para o meio e para o final do vídeo, eu trouxe aqui o último relatório gerencial do fundo, tá? No mês de setembro, foi o último que foi divulgado. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre a composição da carteira, do portfólio desse fundo, né? Então percebam, pessoal, 96% aproximadamente é composto por CRIs, né? E 4% em caixa. Então é um fundo que não aloca recursos em outros fundos, como vários fundos imobiliários fazem, né? Então ele é basicamente aí focado apenas em CRIs, ok? E aí, pessoal, vem aqui a parte surpreendente do fundo, né? Percebam que a parte de IPCA dele é predominante, né? 96% dos CRIs são atrelados à inflação,
Porém, percebam que a taxa de juros média é de 13,04%. Pessoal, essa taxa aqui, só para vocês terem uma comparação, ela é maior do que a taxa média do RPR11, que é um fundo muito queridinho aí pela maioria dos investidores, inclusive por mim, né? Então esse aqui, o CACR11, ele consegue ter uma taxa de juros maior ainda. Tá, Ian, o que que isso significa? E por que que isso necessariamente é bom? Né? Qual a análise que a gente tem que fazer em cima disso, galera? Tendo uma taxa de juros alta, isso significa que o retorno financeiro dos juros desse CRI vai ser maior. Então, se o retorno vai ser maior, o dividendo também vai ser maior, correto? Só que, por outro lado, a gente tem que ponderar o risco. Quando a gente pensa num CRI aí que está atrelado a IPCA mais 13%, por exemplo, existe um risco iminente, claro, né, do devedor não honrar com a sua dívida. Ah, está muito alto os juros, não consigo pagar, estou sem fluxo de caixa, não pago. E isso aumenta a inadimplência do fundo e acaba reduzindo os dividendos. E é justamente isso que precisa ser ponderado por todos os investidores, não só de fundos imobiliários, mas como qualquer outra classe de ativos, que é justamente verificar a relação entre risco e retorno do ativo em questão, beleza? Como a gente percebeu aqui, ele tem uma taxa de 13,04 e tem entregado resultados muito positivos. Essa pequena parcela de CDI, pessoal, 4% também tem uma taxa alta, né, de 7%, apesar de ser um pouquinho relevante em relação ao portfólio total. Percebam que ele está distribuído em vários estados aqui do Brasil, né, em 4 estados especificamente, Fortaleza, Goiânia aqui, né, São Paulo e Rio Grande do Sul. Né, então é um CRI que está diversificado aí em relação à localização geográfica. Tá? Aqui a gente tem os CRIs separados individualmente, tá? Muito bacana para quem quiser verificar. E aí, pessoal, eu destaco aqui, que eu tinha falado no começo do vídeo, o LTV. Lembre que eu tenho um vídeo no canal aqui, tá? Explicando como que a gente analisa um fundo imobiliário de papel. Né? Eu vou até abrir aqui para vocês, para quem ainda não assistiu, pessoal, é esse vídeo aqui, ó, como analisar um fundo imobiliário de papel. Ele acabou ficando um pouco longo, acho até que por isso não teve muita gente assistindo, né? Porém, aqui eu explico tudo o porquê, o que que significa o LTV, qual que é a análise que a gente tem que fazer em relação ao indexador, a taxa de juros, enfim, tudo, tá? Eu falo sobre tudo que precisa ser analisado no fundo de papel. E no caso do LTV, pessoal, a gente verifica aqui, ó, de forma bem resumida, tá? O LTV é o seguinte: quanto maior o LTV, mais arriscado é a operação, porque significa que há menos garantias por parte do devedor. Então, um LTV acima de 50, de 60, costuma ser um pouco mais arriscado. Já um LTV abaixo de 60, 50, são fundos mais, CRIs, aliás, mais seguros do ponto de vista de garantia, tá, pessoal? Apenas do ponto de vista de garantia. Então, se a gente for analisar aqui, ó, o fundo ele tem aí um LTV, esses CRIs, né, de 41, 48, 47, 55. Até aqui são CRIs seguros até certo ponto, né? Aí a gente verifica esses 4 aqui, né? Esses 4 aqui são CRIs um pouco maiores. Percebam que são justamente os 4 que têm uma maior taxa de juros. Porque o gestor do fundo pensa, ora, se você não tem muitas garantias para poder pagar a dívida, então eu vou cobrar um juros maior de você. É justamente essa a lógica por trás da taxa de juros. Então, a gente percebe que esses 3 aqui, né? E mais o último aqui, acabou sendo o CDI mais 7, também é muito alto, né? São CRIs um pouco mais arriscados do ponto de vista de garantia, porém eles têm aí uma taxa de juros, vamos dizer aí, de compensação maior, o que acaba elevando a taxa média do fundo, né? Bom, eu queria trazer para vocês, pessoal, a composição desse fundo, eu achei muito legal, tá? É um fundo pouco falado, aqui a gente tem todos os ativos, né? Interessante para quem quiser conhecer aqui os CRIs desse fundo, né? Lá de Fortaleza, de São Paulo, a gente tem aqui o rating, né? Aqui, ó, rating BB. Enfim, quem quiser analisar um pouco mais a fundo aqui essas questões, basta entrar aí em qualquer site aí, tipo Fundos Explorer e baixar. E, pessoal, eu acho que assim, para quem gosta, né, assim como eu, de fundos que entregam bons resultados, apesar do risco que acaba sendo inerente a esse tipo de fundo, eu acho que esse fundo, o CACR11, é imprescindível de compor a sua carteira, tá? Tem uma posição razoável nele e no RPR11 em relação a fundos high yield, tá? Acho ele
acho que ele tem um grande potencial de valorização também, porque é um fundo, como eu já disse, pouco comentado, acaba tendo pouca atenção. Faço novamente o detalhe aqui, né, negativo do fundo em relação à liquidez, a ressalva, né, em relação à liquidez, é uma liquidez baixa, então se você for aportar nesse fundo, vai aos poucos, né, vai sentindo aí como que esse fundo vai se comportar aí nos próximos meses e vai com calma, tá? Não aporta muito se você gostou muito do fundo, não vai logo de cara com tudo, porque ele realmente tem uma liquidez um pouco menor se comparado a outros, né? Vou abrir aqui, por exemplo, o RPR11, só para vocês verem a comparação, ó. 32 mil negociações diárias, né, pessoal? É muito mais, muito maior. Bom, esse foi o fundo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estudem ele, tá? Um fundo que vale a pena. E para quem curte esse tipo de fundo, acho que é essencial de compor a carteira. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Se esse conteúdo foi interessante para você, deixa o seu like aí, dá aquela moral pro canal e se inscreve aí também. Beleza? Valeu!